enfim, vamos começar logo. Vamos tentar matar essa aula rápido hoje, porque, meu Deus, cara. É... Então é o seguinte, ó. Hoje a gente vai falar de manutenção ótima, pessoal. E manutenção ótima é um tipo de manutenção que vai envolver todos os conceitos que a gente viu até agora, tanto da corretiva quanto da preventiva, né? Então, ó, a gente tinha visto até agora manutenção preventiva e manutenção corretiva. E não, cara, tá um negócio surreal isso aqui, velho. Hoje tá muito alto de verdade. Então a gente já viu esse gráfico lá atrás antes, e a gente tinha visto que você pode ter só manutenção corretiva, e se você escolher fazer só manutenção corretiva, você vai ter um custo alto. Conforme você vai incluindo manutenção preventiva no seu processo de manutenção, você vai reduzindo o custo, porque você vai reduzindo a possibilidade de falhas, né? Mas a partir de um certo ponto, essa manutenção preventiva começa a ficar muito cara, tanto no sentido de você ter mais pessoal e mais equipamento, ter que ter mais pessoal e mais equipamento para fazer essa manutenção preventiva, quanto no sentido de que você vai ter que eventualmente parar a sua máquina muitas vezes para fazer a manutenção preventiva, e isso vai aumentar seu custo de novo. Então você tem um balanço aqui entre manutenção corretiva e uma manutenção preventiva que vai te dar um custo ótimo, que é esse pontinho aqui do meio, né? O ponto ótimo, onde você vai ter aí o melhor equilíbrio entre as duas. Na manutenção ótima, a gente busca esse equilíbrio, né? Então a gente vai fazer um balanço das ações de manutenção corretiva e preventiva e das estratégias de manutenção que envolvem essas ações, para que a gente tenha uma condição ótima, e principalmente de custo. Então isso aqui é basicamente o que eu estava falando agora, né? Você vai ter que equilibrar essas ações de manutenção para chegar a um nível ótimo de custo. E por custo, a gente não está pensando só no custo da manutenção em si, a gente está pensando no custo de máquina parada e todos os custos indiretos também que são relacionados a esse processo de manutenção. Beleza. Aí eu tenho estrutura de decisão, né? Então, basicamente, para você chegar numa manutenção ótima, você pode utilizar uma estratégia que é a estratégia RTF, que a gente já viu antes, que é a Run to Failure. Ou seja, eu não vou fazer nenhuma manutenção preventiva, eu só vou fazer a corretiva mesmo. E então eu vou esperar o equipamento ou o componente falhar para fazer essa manutenção. É uma estratégia válida para muitos itens, mas não para todos, tá? E depois a gente tem a manutenção preventiva aplicada parcialmente, né, para outros itens, onde a gente vai ter ações de manutenção preventiva para reduzir a probabilidade de falhas, mas a gente não vai aplicar só a preventiva. Aqui que está a diferença. Nesse caso aqui, você vai ter ações de manutenção preventiva e ações de manutenção corretiva quando for o caso, né? Então você tem uma máquina lá, alguns itens você vai deixar falhar mesmo para trocar, e outros itens compensa você fazer uma manutenção preventiva, você trocar antes da falha. Tudo isso você vai fazer sempre com o objetivo de minimizar custos e maximizar a disponibilidade do seu equipamento. Beleza. Política de manutenção. Essa seara da política de manutenção, ela é uma seara mais, como que eu vou dizer para vocês, ela envolve várias coisas que a gente quer fazer para definir se realmente a gente vai que tipo de manutenção que a gente vai escolher para cada item, e não só o tipo de manutenção, mas também quando que essa manutenção vai ser feita, né? Então a política de manutenção aqui para um item, ela vai especificar as ações de manutenção preventiva e corretiva e os gatilhos da preventiva. Por que só os gatilhos da preventiva? Porque o gatilho da corretiva é a falha especificamente, né? Falhou, você vai lá e corrige.
A preventiva, ela vai ter alguns gatilhos e esses gatilhos a gente vai ter que escolher quais são e quando eles vão ser aplicados, né? Em um sentido amplo, a política de manutenção ela vai ter que incluir pelo menos um desses itens aqui dessa lista, mas pode ser mais de um, pode ser todos, depende muito. Então, a sua política de manutenção, ela vai ter que ter pelo menos a manutenção corretiva, não tem jeito, né? Porque a gente não tem nada à prova de falha, mas ela pode ter itens de manutenção preventiva, itens de inspeção e itens de manutenção oportunista também. Então, a política ela tem a ver com a sua estratégia, é uma decisão estratégica aí para você fazer a manutenção do seu item. Então, e aí de novo, né? Aí entra um pouco naquelas coisas que a gente viu nas outras aulas. Para ações de manutenção especificadas, não é isso que eu quis dizer aqui. Para ações de manutenção. Não, tá certo. Para as ações de manutenção especificadas, você tem que especificar também o nível de efetividade que você quer da manutenção. Então, se você tem lá uma máquina e essa máquina tem uma substituição de correia, beleza. Então, você vai parar a máquina e vai fazer a substituição de correia. Vamos dizer que é uma manutenção preventiva. Mesmo que ela seja preventiva, você tem que especificar o que você quer. Você quer que essa manutenção seja perfeita? Ou seja, quando eu terminar o reparo desse item, ele tem que estar como se a máquina tivesse comprado zero, tivesse sido comprada zero nova. Ou se eu quero que a manutenção seja uma manutenção imperfeita. O que é uma manutenção imperfeita, para a gente lembrar? É uma manutenção que vai melhorar a confiabilidade do meu item, mas não vai restaurar a confiabilidade do item para aquela confiabilidade que eu tinha quando a máquina era 0 km. Vai melhorar, mas não vai reparar de tudo. Ou se eu quero ter um reparo mínimo. Reparo mínimo, para a gente lembrar, é a gente retornar o equipamento ao estado de funcionamento, né? Ao modo de execução da sua função, mas ao mesmo tempo eu não vou nem melhorar nem piorar a confiabilidade dele, eu só vou retornar ele para a condição que ele estava de confiabilidade e segue o jogo, né? Então isso aqui ocorre muito em manutenção corretiva. E aí eu preciso saber qual que é o tipo de efetividade que eu quero para essa manutenção, porque esse tipo de efetividade ele pode implicar em alterações de custo e alterações de período, tanto período de manutenção quanto período de disponibilidade da máquina. E eu preciso encontrar o equilíbrio aí, né? Para que nível que eu vou ter um custo bacana e eu vou ter uma disponibilidade bacana também da máquina, entendeu? Eu preciso encontrar esse equilíbrio aí com essas ações que eu estou especificando. O gatilho para as ações de manutenção preventiva, ele pode ser vários. Na verdade, o gatilho é bem simples de a gente pensar nesses gatilhos, porque eles são bem intuitivos, né? Mas aqui tem alguns exemplos. Então, pode ser um gatilho por relógio, e esse relógio pode ser ou por idade do item, sem especificar o uso, ou um relógio de uso do item, tantas horas utilizando, tantos ciclos e tudo mais. A gente pode ter também um limite de taxa de falhas, né? Então, esse item ele vai ter uma quantidade de falhas. Quando ele começar a falhar a partir de uma quantidade por tempo, a gente pode entrar com uma manutenção preventiva. Eu posso ter um limite de custo de tempo, ou, aliás, eu posso ter limite ou de custo ou de tempo de reparo, né? Limite de custo é muito fácil, né? Limite de custo é quando você reparar uma máquina, por exemplo, vai sair mais caro do que comprar uma máquina nova. Então você pode, enfim, você pode ter esse gatilho de custo, aí já seria um gatilho para substituição da máquina, né? Ou você pode ter um gatilho de custo no seguinte sentido, falar, olha, o orçamento da manutenção aqui é um orçamento limitado, eu não posso deixar essa máquina quebrar um monte de coisa, porque senão eu vou ter que alocar todo o recurso de manutenção só nessa máquina e as outras vão ficar descobertas. Então você fala, olha, quando quebrar esse item, a gente já faz uma parada para troca, senão a gente não vai ter dinheiro para manter a fábrica funcionando. É uma estratégia.
A gente pode ter um gatilho de número de reparos antes da substituição também. Então você pode. Isso aqui, quando eu vi isso daqui, me lembrou muito da questão de pneu recalchutado, né? Quando você tem uma linha de veículos de grande porte, né? Ônibus, caminhão, eu vejo muito isso para ônibus. O ônibus, ele, por ser um veículo de transporte urbano, ele tem um desgaste de pneus muito acentuado, né? Então as empresas, né? O maior gasto de uma empresa de ônibus depois do diesel especificamente é o pneu mesmo, né? Então as empresas elas buscam redução de custos nessa questão dos pneus, e uma das reduções possíveis é você trabalhar com pneus recalchutáveis, né? Existem até linhas de pneus que já saem de fábrica, ou recalchutáveis, ou pneus que você pode refazer a ranhura na borracha dele, que é uma linha que chama regroovable, né? Então você passa ele numa máquina e ele faz o desenho no pneu de novo, então ele tá uma borrachona a mais lá. Enfim, o pneu que ou é recalchutável ou é esse que é passível de você fazer as ranhuras de novo, ele tem um número de reparos possível, né? Você não pode recalchutar um pneu a vida inteira. Você pode recalchutar uma vez, no máximo 2 vezes, dependendo do pneu, e depois você tem que trocar mesmo, né? Então você pode ter esse gatilho aqui de número de reparos antes de substituição. Outro gatilho é a oportunidade, né? Então, se você está chegando perto de uma manutenção e tem uma parada repentina da fábrica, lá você pode fazer uma manutenção por oportunidade, ou você tem uma parada de produção para auditoria, por exemplo, que acontece. Tem fábrica que o processo de auditoria é tão, vamos dizer assim, engessado, que você precisa parar a produção para fazer auditoria de estoque. Eu já vi isso. E aí você tem um outro gatilho, que é a condição do item, né? E a condição do item, ela está relacionada à manutenção preditiva, que é diferente da preventiva. E aqui eu acho que chegou no ponto de a gente fazer um parêntese para a gente realmente distinguir o que é uma manutenção preditiva do que é uma manutenção preventiva. Isso é um conceito muito importante dessa disciplina, né? Então, o que é uma manutenção preventiva? Uma manutenção preventiva é uma manutenção que ela é feita em intervalos regulares, ela é baseada no tempo médio de falha de um item específico e geralmente dispensa monitoramento. Um exemplo tranquilinho de manutenção preventiva é a troca de óleo do veículo, por exemplo, né? Então, a troca de óleo ela vai ocorrer a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros que você rodou com o seu veículo, que chegar primeiro. E então você vê, ela é feita no intervalo regular, ou de uso ou de idade, né? Pode ser um dos dois. E ela é baseada no tempo médio de falha, então as pessoas que produzem o óleo, elas sabem que para as condições de uso e tudo mais, esse óleo ele vai permanecer com uma viscosidade e uma capacidade de lubrificação dentro dos parâmetros necessários para o motor, até que você atinja 1 ano de vida ou 10.000 quilômetros. Isso é conhecido, né? Então você não tem nada que fique fazendo monitoramento do seu óleo, né? Ninguém fica acompanhando lá, fazendo teste de viscosidade no óleo do motor, nada disso. Ele é trocado realmente de uma maneira preventiva. Dependendo do uso que você tem do seu veículo, vamos dizer assim, que você só anda com o seu veículo na Bandeirantes a 90 km por hora, atrapalha o trânsito, mas conserva o veículo. E toda vez que você anda, o seu carro está em estado perfeito de condição, você não força as trocas de marcha, você não sobreaquece o motor, nada. Então, provavelmente, pode até ser que seu óleo, em vez de 10.000, durasse 12, 13.000 quilômetros aí. Mas ninguém faz esse monitoramento do seu óleo para ver o quanto que ele vai realmente durar. Se eu for para manutenção preditiva, qual que é a diferença? A palavra preditiva ela vem de predizer, né? Então você está tentando prever o que vai acontecer, diferente da preventiva que você quer prevenir uma falha. A preditiva ela já é baseada em indicadores do estado de vida do item, que indicam o seu estado de degradação, né? Então você vai realmente monitorar
o seu item e você não tem um intervalo de troca daquele item específico, um intervalo de manutenção, né? O gatilho para manutenção são essas variáveis que você monitora chegarem até um determinado ponto que vai indicar para você que aquele item já não está mais legal, que ele deve ser substituído, né? Então, um exemplo de manutenção preditiva que pode acontecer, ou que deveria acontecer, por exemplo, é bateria de eletrônico, né? Essas baterias internas de celular, notebook, essas coisas. A gente não tem um método assim de monitoramento muito forte, mas você percebe que quando o seu celular tá descarregando a bateria muito rápido, tá demorando para carregar, tá esquentando muito, você já consegue ter uma ideia de que aquela bateria já não está mais no estado de vida que ela deveria, né? Já não está cumprindo a sua função corretamente, ela já está degradada, e a partir desse momento que você percebe essa queda de desempenho da manutenção, você vai, da manutenção não, da bateria, você vai fazer a manutenção, então você vai trocar a bateria do seu celular. Eu tenho até um exemplo recente, muito interessante inclusive, de bateria de celular mesmo, que é o meu próprio celular. Eu comprei ele faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, e há 1 ano e meio a bateria começou a dar sinais de que não estava legal, né? Então, eu colocava para carregar, não sei se ela tinha fechado curto ou não, mas a carga subia de 20 para 80% em 1 minuto, descarregava rápido e tal, ficava meio quente. Então eu falei, pô, essa bateria tá meio, né? Aí eu troquei a bateria do meu celular, eu mesmo troquei. Eu recomendo que todos vocês que são engenheiros tentem fazer isso algumas vezes na vida, porque é muito legal. Então eu troquei a bateria do celular, né? Assisti uns vídeos lá para ver como é que faz no modelo do seu celular e vai lá e se mete a besta mesmo, troca mesmo. Então eu comprei a bateria nova e coloquei. Só que essa bateria nova que eu comprei, eu fui enganado quando eu comprei, porque eu comprei ela por original e ela não era original. E bateria especificamente é uma coisa que você tem que ficar muito atento, né? Porque uma bateria não original, uma bateria pirata, ela pode não ter os mecanismos de proteção suficientes e pode ter você pode ter uma falha grave aí. Essa bateria pode explodir, pode inchar, pode danificar seu celular. Então, pode explodir durante o carregamento, por exemplo. Então, sempre compre baterias boas. Essa daqui não deu nenhuma falha muito grave, essa Xing Ling que eu comprei aqui. Mas o que aconteceu? Eu tinha trocado ela fazia acho que uns 8 meses e eu dei até sorte, porque ela só estufou, né? Começou a segurar muito pouco a carga. E como eu já tinha aberto meu celular uma vez, ele é desses modernos que eles não tem parafuso, é tudo colado, né? Pelo menos as partes externas. Então não chegou a danificar o celular, mas soltou a cola e levantou a tampa traseira, né? Falei, bom, já que levantou, aí eu comprei uma bateria nova, dessa vez certifiquei que ela fosse original mesmo e fiz uma substituição, né? Então essa substituição que eu fiz, agora sim, agora o celular está segurando bastante carga, tá como se fosse original mesmo, tá segurando quase 2 dias de carga aí, que era o que acontecia quando eu comprei o celular. Quando eu pus essa bateria Xing Ling, nunca segurou 2 dias. Então, é sempre... Você tem que ver o tipo de manutenção. A gente vai entrar nesse tipo aí já. Mas enfim. Mas a manutenção preditiva, voltando aqui para a nossa aula, ela é uma manutenção que envolve monitoramento, né? Ela envolve monitoramento e o gatilho para troca, então, ele vai ser o estado do item, não um tempo específico. Já a preventiva, você não monitora o item, mas você tem uma ideia estatística de quando aquele item vai falhar e você troca um pouquinho antes dele falhar dentro da estatística do item. Beleza, vamos seguir aqui. Política de manutenção. A política de manutenção é justamente a estratégia, né? E para você fazer a sua política de manutenção, você tem que se basear em parâmetros. Esses parâmetros, eles podem ser contínuos ou discretos. Então, os parâmetros contínuos, eles são medidos em escalas que são contínuas. Então, a gente tem lá tempo para troca,
limite de falha, limite de custo, limite de tempo de reparo, limite de idade, limite de taxa de falha, o tempo de inspeção. Todos esses parâmetros aqui, eles são medidos em escalas que são contínuas, né? Mas a gente também tem parâmetros que são discretos, né? Então você pode ter número de reparos antes de substituição, ou número de unidades falhadas. Tem vários tipos de parâmetros aí que são discretos, né? Que eles são medidos em escalas discretas, tipo 1, 2, 3, não tem 1,5, entendeu? Então, são parâmetros que estão em escalas discretas e naturalmente vão estar em escalas discretas mesmo. Aí quando você tem esses parâmetros aqui, quando você conhece os seus parâmetros, você tem que montar para a sua política de manutenção uma função que a gente chama de função objetivo. Então essa função objetivo, ela vai levar em conta os parâmetros todos da sua manutenção e o intervalo de tempo específico também, né? Esse intervalo de tempo específico, ele pode ser um tempo que é o tempo de vida do seu equipamento, ele pode ser um intervalo de tempo, por exemplo, para custo, né? Então aqueles intervalos de payback que você tem, ou um intervalo de tempo mais longo, vai depender muito do tipo de cálculo que você está fazendo. E ele busca otimizar os objetivos da manutenção. Quais são os objetivos da manutenção? Maximizar a disponibilidade dos equipamentos e minimizar custos e falhas. É por isso que a gente faz manutenção. Beleza. Esse negócio de função objetiva é um pouquinho complicado e como mexer com função objetiva também é um pouquinho complicado. Então a gente tem que ir com calma nessa parte. Então, eu vou dar um exemplo de função objetiva aqui que não tem nada a ver com manutenção, mas que vai mostrar para vocês algumas coisas importantes sobre função objetiva. Então, a gente tem uma otimização aqui que vai ser uma otimização geométrica, né? Então, dado um retângulo de arestas W e H, qual é a relação entre as arestas para que a maior área seja compreendida? Então, eu quero saber qual que é a relação entre W e H para que eu consiga compreender a maior área dentro desse período, desse retângulo aqui. Lógico que o retângulo, ele quanto maior W, maior H, maior a área, mas eu quero saber qual que é a relação entre essas duas aqui para que eu tenha maior área compreendida dentro de um mesmo perímetro. Então, o que eu quero maximizar aqui? Eu quero maximizar a área. Beleza, esse é o meu objetivo. Quais que são os meus parâmetros? Os meus parâmetros são W, a princípio, o comprimento da aresta W e o comprimento da aresta H. Esses são os meus parâmetros. Qual que é a minha função objetivo? Ela é uma função de W e H, que neste caso eu defini como A, que é a área, que é W vezes H. Mas ela não é única, né? Então, se eu minimizasse A, muito provavelmente eu estaria minimizando A ao quadrado também. Então, eu poderia ter uma função objetiva aqui que a área é ao quadrado. E quando eu minimizasse ela, eu também conseguiria minimizar, ou maximizasse ela, eu também conseguiria maximizar a área que cabe aqui dentro do meu retângulo. Então, essa função objetiva aqui, ela não é única. E qual que é o meu problema? Isso acho que é a parte mais importante desse slide aqui. O meu problema é calcular W e H de forma que F seja máxima, que a função de F e H seja máxima. Então, quando a gente fala de parâmetro de manutenção, quando a gente estava falando desses parâmetros aqui contínuos e discretos, eles não são parâmetros que eu vou simplesmente ler e colocar na minha função. Quando eu crio essa função objetivo aqui, o que eu quero mudar não é essa área aqui. O que eu quero mudar, o que eu quero mexer são esses parâmetros, né? Então, eu quero calcular W e H de forma que a área A seja máxima, né? E a gente pode fazer isso de várias formas. Deixa eu pegar minha luzinha aqui e fazer. Eu vou fazer primeiro do jeito mais correto e depois eu vou fazer de um jeito não correto para vocês verem que as coisas podem ficar complexas aqui. Então, tem alguma notificação aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. É só os que a gente tá conversando.
Vamos abrir a luzinha aqui. Luzinha. Aqui, ó. Então, a gente tinha lá o nosso retângulo. Aí ele tinha um lado que era W, outro lado que era H. E eu quero escolher a relação entre essas áreas aqui, aliás, a relação entre esses lados aqui, para maximizar a área A. Beleza, eu posso fazer isso de alguns jeitos, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o meu lado H vale X. Eu vou começar pelo jeito errado. Eu falei que eu ia começar pelo jeito certo, mas eu vou começar pelo jeito errado, para vocês verem uma coisa. E eu posso dizer que o meu lado W vale X mais uma constante A arbitrária aqui. Então, a nossa área, que é a minha função de W e H, que é a nossa área, a gente vai definir ela como W vezes H, que é X que multiplica X mais A, que é X ao quadrado mais AX. Beleza. Repara, em termos do parâmetro X aqui, ó, em termos desse parâmetro X, a minha função, ela tem a seguinte cara. Aqui. Então, eu vou ter o parâmetro X aqui, eu vou ter a função f de W e H aqui, em Y, que é a nossa área, e eu vou ter H de X e H de X, aliás, eu vou ter x quadrado mais AX igual a nossa função f. Então, ela tem uma raiz em zero e uma raiz em menos A. Né? Vamos colocar aqui. Agora sim. Então, a gente sabe que ela passa por aqui. A gente sabe que ela passa por aqui. Então, a nossa parábola, ela tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Nossa. Peraí que a coordenação motora tá braba hoje, pessoal. Façam muita força para ver que isso é uma parábola, hein? Isso aqui que tá acontecendo aqui. Aí. Uma parábola bem feiosa. Beleza. A gente tem uma parábola que tem mais ou menos essa cara aqui. Então ela passa em menos A e ela passa em zero. Qual que é o problema com essa parábola aqui? Ela tem um grande problema. Ela é uma função que eu estou tentando... A área é uma função que eu estou tentando maximizar. E eu bolei os parâmetros aqui de uma forma que a minha função que eu quero maximizar, ela tem um mínimo local. Ela tem, esse aqui é o mínimo local dela, que a gente sabe que está em menos A sobre 2. Mas ela não tem um máximo local. Né? O máximo local dela infinito para os dois lados. Então, se eu tentar derivar isso aqui igual a zero, o que vai acontecer? Até pelo gráfico aqui já dá para ver. Ó. Se eu tentar derivar isso aqui em função de x e igualar a zero, para a gente achar um mínimo ou um máximo local, eu vou achar esse ponto aqui no fim das contas. Né? A derivada disso daqui é 2x mais a igual a zero. Posso passar o a para o outro lado, dividir por 2, x vai ser menos a sobre 2, que é o que nós já achamos. Então, a nossa função da área, ela vai ser menos a sobre 2 ao quadrado, mais, aqui, menos a sobre 2 ao quadrado, mais a que multiplica a sobre 2. Então, menos a sobre 2 ao quadrado dá azinho ao quadrado sobre 4. E azinho que multiplica azinho sobre 2 dá azinho ao quadrado sobre 2. Isso daqui dá 2azinho ao quadrado sobre 4 mais azinho ao quadrado, 3azinho ao quadrado sobre 4.
e você vê que o negócio não deu muito certo. Por que isso aqui não deu muito certo? Porque a gente tentou minimizar uma função que não é minimizável. Né? Na verdade, eu fiz uma conta totalmente errada aqui. Isso aqui é menos a sobre 2, né? Então, azinho ao quadrado sobre 4 aqui é menos. Desculpa aí. Que vai dar... Agora sim. Isso aqui vai dar menos azinho ao quadrado sobre 4. Que é essa, agora sim, que é isso daqui, né? Que vai dar menos azinho ao quadrado sobre 4 em y. Então deu totalmente errado, porque a minha área, eu minimizei ela, não maximizei, né? E por que isso tudo aconteceu? Porque da forma como eu escolhi a minha função custo e os meus parâmetros aqui, eu criei uma função que ela não é ela não é maximizável, ela é só minimizável, né? Porque ela tem um mínimo, ela não tem um máximo. Então isso aqui deu muito errado. Então a forma de eu escolher a função custo, ela é decisiva na hora de eu fazer uma otimização, inclusive para o caso da manutenção. Vamos refazer isso aqui, mas vamos refazer de uma maneira que dê para fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui. Pronto. Eu vou refazer isso aqui e eu vou dizer que a minha altura H, ela vale X, e o meu comprimento aqui W, a minha largura W, ela vai valer A menos X. Pronto. Só fiz isso. Então a área, ela vai ser X que multiplica A menos X, que ela é AX menos X ao quadrado. Qual que é a vantagem de eu ter escolhido isso aqui dessa forma? AX menos X ao quadrado vai ter uma raiz. Quer ver? Vamos colocar de novo aqui o nosso gráfico. Então aqui a gente tem X, aqui a gente tem a nossa área de novo. Só que agora, do jeito que a gente definiu aqui, essa função aqui ela tem uma raiz em x igual a 0 e ela tem uma raiz em x igual a a. Então ela vai ter essas duas raízes aqui, ó. Assim, tá aqui. E ela é uma parábola com cavidade para baixo, porque eu tenho menos multiplicando x ao quadrado aqui. Então ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Parábola para baixo eu desenho melhor. Se ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, eu quero calcular o mínimo dessa parábola, e o mínimo dessa parábola ele vai ocorrer quando eu derivar ela igual a 0. Então a derivada de f com relação a x igual a 0 vai ser derivada de ax é a, derivada de x quadrado é menos 2x, isso aqui é igual a 0. Passo A para o outro lado negativo, troco o sinal dos dois lados e divido por 2. Então, x vai ser igual a sobre 2. Putz, maravilha. Agora que eu encontrei x igual a sobre 2 aqui, ó. Ele está aqui. A nossa área vai ser A que multiplica A sobre 2 menos A quadrado sobre 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar A ao quadrado sobre 2 menos A ao quadrado sobre 4, que é igual a A ao quadrado sobre 4. Então tá aqui. Esta área aqui, ela é positiva agora. A ao quadrado sobre 4, ela é máxima, né? E aí olha só que interessante. A gente encontrou aqui uma função de x, né? Então x igual a sobre 2. Se a gente calcular o h, ele vai dar a sobre 2, porque ele era x. Se eu calcular o w, eu vou encontrar também a menos a sobre 2, também vai dar a sobre 2. Então, a gente já entendeu que a maior área que eu consigo colocar aqui dentro desse retângulo aqui, ela vai ocorrer
quando esse retângulo for um quadrado, né? Então, a gente recalculou, a gente não recalculou a área, a gente recalculou os parâmetros, né? Eu encontrei um A aqui, ou encontrei um X aqui, de forma que os meus parâmetros W e H fossem ótimos, né? Os parâmetros W e H chegassem, eles são positivos aqui, eu só fiz o risquinho aqui, mas você pode confundir as pessoas, mas que esses parâmetros W e H chegassem em um meio termo aqui, onde eu conseguisse a maior área dentro desse retângulo aqui. Então, mesmo eu definindo a função objetivo, eu não vou mexer no resultado da função objetivo. Onde eu estou mexendo mesmo é sempre nos parâmetros. Isso é um processo de otimização, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? E se você quer minimizar alguma coisa, você tem que ter em vista que a sua função objetivo, no fim das contas, tem que ser minimizável, né? Ela tem que ter um mínimo. E se você quer maximizar alguma coisa, a sua função objetiva ela tem que ser maximizável, ou seja, ela tem que ter um máximo aqui. Senão você não vai conseguir maximizar uma coisa que não tem um máximo definido, né? Então, voltando agora para a nossa política de manutenção aqui, agora dá para entender um pouquinho melhor, né? Que a nossa função objetivo ela é uma função que leva em conta os parâmetros de manutenção. No caso aqui da manutenção, ele também leva em conta o intervalo de tempo específico e ele busca otimizar os objetivos da manutenção, né? Então, eu quero criar uma função lá que vai me ajudar a mexer nos parâmetros para que no final eu tenha a maior disponibilidade dos equipamentos, né? E o menor custo. Então, eu quero minimizar os custos, eu quero maximizar a disponibilidade dos equipamentos e, para isso, eu tenho que mexer nos parâmetros, não nos resultados aqui, tá? Isso é aqui que está a nossa função objetiva, é isso que ela vai fazer. Indo agora para a política, voltando agora, né, na verdade, para a política de manutenção. A gente tem um conceito aqui que é o modelo de otimização. E qual que é o que é? Nossa. O que é um modelo de otimização? O modelo de otimização, ele é o processo que você vai usar para obter a função objetivo, né? Existem algumas técnicas para você obter essa função objetivo. Algumas delas são bastante estudadas e tal, né, com base em probabilidade estatística e tudo mais, mas outras são técnicas que podem ser empíricas mesmo e que funcionam igualmente bem. Nossa. E você pode desenvolver a função objetivo, que também muitas vezes é chamada de função custo ou cost function aqui, de diversas formas. Eu quero dar mais um exemplo para vocês. Mas vamos lá. A escolha da melhor função objetivo, ela vai depender de testes e de conhecimento para que você saiba qual é a função objetivo que realmente atende às necessidades atuais da empresa. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá para a nossa luzinha. Vamos dizer que, por exemplo, eu tenho algumas variáveis aqui que eu quero minimizar. Uma delas é o ruído em sala de aula. Não. Uma delas é o custo, né? Então, o custo, eu sei que eu quero minimizar. Mas eu tenho uma outra variável, que é o tempo. Vou até escrever assim, né? A gente sabe o tempo de máquina parada, a gente já conhece o termo agora, é o downtime. E o downtime, eu também quero minimizar. Certo? Então, esse custo aqui, eu vou dar um nome dele para ele de C. E o downtime, eu vou dar um nome para ele de D. Então, eu quero minimizar C e D. E eu tenho que montar uma função custo para isso. Mas aí, isso daí envolve outras coisas. Por exemplo, o quanto que eu quero, qual que é o trade aqui, né? Quer dizer, quanto que eu quero minimizar de custo em função do downtime, ou quanto que eu quero minimizar de downtime em função do custo, né? Como que eu balanceio isso? Porque os dois eu quero minimizar,
né? E se eu fizesse assim, por exemplo, ó, se eu fizesse uma função de custo de C e D que fosse C mais D, por exemplo, eu poderia minimizar essa função aqui, né? Eu quero minimizar os dois, né? Então, se eu encontrar o mínimo entre os dois aqui, né? Se eu encontrar o mínimo da soma, eu vou, de alguma forma, eu vou estar minimizando isso daqui. Mas será que eu estou minimizando isso aqui de uma maneira eficiente? Quer dizer, será que, por exemplo, eu vou ter um aumento nos custos, eu posso até zerar o downtime, mas eu vou ter um aumento nos custos que é tão grande que não justifica zerar o downtime. Então, talvez eu teria uma outra solução aqui que fosse 50%, talvez que fosse mais adequado, né? Então, como que eu mexo com isso? Como que eu altero isso? Eu posso definir uma outra função de custo, função de C e D, ou função objetivo aqui, que ela possa ser definida da seguinte forma. Eu tenho um parâmetro alfa que multiplica o custo mais um parâmetro beta que multiplica o downtime. Beleza. Esses parâmetros alfa e beta aqui, eles são pesos, né? E quem define quem é alfa e quem é beta é você. Então, por exemplo, se eu definir beta igual a 0, eu estou dizendo que a única coisa que eu quero minimizar é custo, não estou ligando para o downtime. Ou se eu definir alfa igual a 0, eu não quero mexer no custo, eu só quero minimizar o downtime. Não sei por que alguém faria isso. E aí a relação entre alfa e beta, né, os pesos de alfa e de beta, quem vai definir é você. Talvez para uma empresa, um alfa de 0,2 e um beta de 0,8 seja legal. Para outra empresa, um alfa de 0,8 e um beta de 0,2 seja legal. Para outra, um alfa de 0,4 e um beta de 0,6 talvez seja bacana. Não que eles precisem necessariamente somar um todas as vezes, tá? Mas o importante entre os dois é só a relação entre eles, né? Então, você pode maximizar ou minimizar isso aqui da maneira que você bem entender. E como que vai funcionar isso daqui para a sua empresa? Vai depender da sua empresa, vai depender do seu ramo, vai depender de várias características, esses pesos aqui, que podem ser empíricos, por exemplo. Ou você pode tentar minimizar, sei lá, o quadrado dessa soma aqui. Enfim, dá para fazer um monte de coisa. Mas de qualquer forma, você vai ter que testar essa função. Esses coeficientes aqui não são únicos, né? Então você vai ter que testar. E isso aí vai envolver experiência mesmo. Não tem muito como fazer. Vamos voltar aqui. Depois, né, finalmente aqui, já estamos no finalzinho. Dei uma corrida aqui para ver se a gente consegue ter o mínimo de ruído possível aqui. A gente tem as informações que vão alimentar os nossos modelos e as nossas variáveis também, né? E os nossos parâmetros e, por fim, as nossas funções de custo ou de objetivo. Então, a gente tem primeiro informações sobre o estado do item. E aqui a gente vai só classificar essas informações. Então, eu posso ter informação completa sobre o estado do item. Essa informação completa ela envolve o monitoramento contínuo, né? Então, vamos imaginar que a gente está fazendo uma manutenção preditiva aí no item, né? O monitoramento contínuo. E esse monitoramento contínuo não tem precisões importantes, pelo menos. Depois eu posso ter uma informação incompleta sobre o estado do item. Essa informação incompleta ela vai ocorrer se o monitoramento não for contínuo ou se houve imprecisão nas variáveis monitoradas. Tem coisa que realmente é difícil medir, não dá para medir. A gente consegue estimar, mas não consegue medir. Então você pode ter uma imprecisão grande aqui. E aí você pode ter feito esse monitoramento de uma maneira não contínua ou mesmo contínua, mas houve grande imprecisão, né? Mas se você fez de uma maneira incontínua, não contínua, mesmo que houve precisão, você tem uma informação incompleta sobre o estado do item. E existe um terceiro tipo aqui que é a informação incerta, né? Onde você não consegue medir uma determinada variável
Ou se você tentar medir, você vai obter um erro muito grande, então você não consegue dizer exatamente o estado daquele item, é, sem que você tome uma ação mais drástica, tipo desmontar a máquina inteira ou fazer outra coisa. Tem itens, por exemplo, que você só consegue saber o estado dele se você submeter ele a um teste destrutivo, ou seja, você vai submeter ao teste, você vai até saber o estado que ele estava, mas agora não dá mais para usar, você tem que pôr um novo mesmo. Então, para esse tipo de item, a informação sobre o estado do item ela é incerta. Depois a gente tem informações sobre a degradação do item, pessoal. Então, a degradação do item ela vai envolver o conhecimento da formulação e do modelo de falha do item, né? Então, lembra, para a gente saber quando que um item está falho, eu preciso definir primeiro o que é falha, o que é o modo de falha, e depois eu preciso ter uma ideia de como que é a distribuição daquele tempo de primeira falha do item, né? Como que é a distribuição estatística daquilo. Se a gente diz que a gente tem uma informação completa sobre a degradação do item, então a gente conhece a estrutura do modelo, eu sei que aquela curva estatística lá do tempo de primeira falha é uma gaussiana, ou ela é uma curva de modelo P, por exemplo, sei lá, eu conheço a estrutura desse modelo e eu conheço os dados também, né? Então eu tenho uma boa ideia de quando que isso vai falhar e como que vai falhar. E se a informação for incompleta, ou eu não conheço a estrutura, né, ou eu não sei como que é a estatística de falha daquele item especificamente, porque ele pode depender de modo de uso, de muita coisa, então não dá para ter uma ideia muito clara de como que ele falha. E os parâmetros podem também não ser conhecidos com muita precisão, né? Então, lembra aquele caso que a gente discutiu lá no comecinho do televisor, né? Então, o televisor a gente sabe que, ele sempre vai ficar paradinho, quietinho lá, ele vai funcionar durante uma determinada quantidade de horas e tudo mais, e a gente sabe quando que ele vai falhar, né? Outro caso específico para isso é uma bateria de computador, por exemplo, uma bateria de notebook. Normalmente as baterias, elas suportam 500 cargas completas e tem um software no seu computador, né? Eu não sei se é uma parte do sistema operacional ou se ele está na firmware, mas esse software ele mede, né? Ele guarda lá a quantidade de cargas que você já fez na bateria, completas e incompletas, né? Então você consegue saber ali, você tem um monitoramento da sua bateria, então você consegue saber como que ela está se comportando, quando que ela vai falhar, você consegue saber isso daí. Então você tem informação completa sobre a bateria. Informação incompleta é aquele caso da embreagem que eu falei para vocês, né? Depende muito de como que você usa, do terreno que você anda, do perfil do condutor, tudo mais. Então eu não consigo ter uma informação legal sobre a degradação do item, né? Eu não consigo saber nem a forma da distribuição estatística do tempo de primeira falha daquele item e também não consigo saber direito os parâmetros, porque eu não consigo ficar medindo isso daí, não consigo ficar monitorando um disco de embreagem, por exemplo. Não tem como, né? Então as informações sobre a degradação elas podem ser completas ou incompletas.